Você que tem transtorno de personalidade borderline, como eu, tem maior risco de adquirir alguma IST, por exemplo, o HIV, como é o meu caso? Vem comigo para você entender. Para começar, vamos falar que a sexualidade ela é um fenômeno natural no desenvolvimento humano, né? E cada um expressa de uma forma. Claro que quando a gente pega um grupo de pessoas com alguma neurodivergência ou com transtornos de personalidade, como o caso, né, do border, que ainda não se sabe muito bem, algumas literaturas falam que é neurodivergente, para mim mas é uma forma divergente de enxergar o mundo e de sentir, de perceber, então deveria ser, mas cientificamente muitas correntes ainda, né, não tratam dessa forma. Mas a questão é, até que ponto transtornos psíquicos, né, essas alterações mentais mesmo, elas podem vulnerabilizar as pessoas, especialmente através dos seus comportamentos, de como elas enxergam o autocuidado, o risco, a vida, a sexualidade, né? Como isso pode afetar. Ao longo de alguns outros vídeos eu vou trazer mais sobre aqui, eu espero também encontrar vídeos sobre autismo, TDAH e outras neurodivergências, a bipolaridade, né, que tem uma relação bem assim, também afinizada com as questões de sexualidade, né? Então tem muita coisa pra gente falar, mas hoje eu vou focar um pouquinho aqui no meu grupinho, né, que são dos borderlines. Então, se você tá chegando no canal agora, tem outros conteúdos sobre border, eu falava sobre muita coisa aqui no canal e agora ele tá se voltando mais para o HIV. Porém, borderlines, continuem aqui comigo, né, que a ideia é sempre trazendo de tudo um pouco relacionado à saúde mental também, isso pode favorecer muito vocês. Fora que eu sou um exemplo vivo de muitos erros e acertos. Então, se você começar a notar a minha vida, você vai ver que como border é possível ser feliz, é possível ter um relacionamento, é possível maternar, que alguns problemas nunca passam, né? Que a gente pode colher das nossas atitudes consequências irreversíveis, como é o caso do HIV, que eu adquiri há 8 anos atrás, eu conto isso aqui no canal. O meu diagnóstico borderline veio bem depois, mais ou menos 3 anos pra cá, que eu sei, né, que vivo com esse transtorno, onde toda a minha vida fez sentido, né? Parece que foi receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline foi como viver minha vida de trás pra frente. A partir daquele ponto eu entendi tanto das minhas escolhas, da minha impulsividade, da minha sensibilidade, né, até de forma que essa sensibilidade me prejudicava no meio social de algumas formas, enfim. E o quanto eu sou ainda mais incrível, porque diante de todo esse desafio mental, psiquiátrico que eu tinha, eu saí de uma realidade de pobreza, de família desestruturada, um ambiente invalidante, eu via muita violência doméstica, era porrada todo dia, parecia UFC a minha casa, uma infância pobre e tudo mais, e eu fui galgando alguns degraus com muita força de vontade, muita resiliência, filosofia, espiritualidade, né, tudo que eu acreditava para me dar força para viver diferente, para poder ser feliz. No meio desse caminho, infelizmente, eu adquiri HIV, né? E aí a gente vai falar um pouco de todos esses fatores que podem estar relacionados, o border e o HIV. Bora lá. Eu tô aqui com o computador do lado para que eu não traga nenhum dado, né, equivocado para vocês, tá? Mas para começar, o transtorno de personalidade borderline, ele é bem mais comum em mulheres. 75% dos diagnósticos são feitos em mulheres, tá? Então também é interessante a gente ver isso, né, de que forma a mulher pode estar mais vulnerável. Inclusive, eu vou trazer um outro vídeo falando para vocês quem tem mais facilidade de adquirir, de pegar, né, HIV, homem ou mulher. E é bem importante esse vídeo também, tá? Mas então vamos lá, eu vou deixar aqui o artigo que eu fiz uma pesquisa ontem mais específica sobre sexualidade border, porque é um artigo que eu li assim que eu descobri o meu diagnóstico, eu fui estudar e eu gosto de estudar especialmente baseado na ciência também, por mais que eu traga terapias complementares, integrativas, né, que eu acho que faz parte do cuidado ao ser humano no todo, mas não dá para negar o que são estudos científicos, então a gente precisa andar mais à margem dessa linha, tá? Tanto em relação ao border quanto em relação ao HIV. É muito importante. E se você é jovem, pelo amor de Deus, você tem uma responsabilidade de mudar seu pensamento, parar de repetir velharia que você tem ouvido sua mãe, seus pais, seus avós, bisavós falando e tomar partido da sua própria consciência, da sua própria opinião, buscando você informações mais adequadas, o estilo de vida mais adequado para você, sendo feliz, enfim. E não propagando para frente preconceitos, tá, sociais e estigmas. Então, responsabilidade de todos e eu conto com você. Se você tem border e não tem HIV mesmo assim, fica com a gente nessa causa porque a gente precisa um dos outros.
Para você ser considerado borderline, tem alguns pontos importantes no diagnóstico que eu não vou entrar nesse vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, me fala aqui nos comentários, eu posso trazer para vocês algum vídeo relacionado. Mas tem duas características muito importantes no meu transtorno, que pode ser o seu também, o border, que nos colocam em risco, né? Impulsividade no borderline manifesta-se pelo menos em duas áreas autodestrutivas, como gastos excessivos, sexo de risco, abuso de substâncias, condução perigosa ou compulsão alimentar. Então, a impulsividade pode se revelar em alguma área da sua vida ou em várias, tá? Em mais de uma delas. Comportamento de risco é outra característica, né? Pode incluir automutilação, tentativas de suicídio. Aqui nos comportamentos de risco também pode entrar abuso de substâncias, gastos compulsivos ou sexo inseguro, mais uma vez, né? Frequentemente ligados à tentativa de controlar a ansiedade ou o medo do abandono. Então, o que diferencia o border muitas vezes é o porquê ele faz as coisas, né? Então, eu vou falar de mim como border, muitas vezes eu achava que... Eu cresci cheia de complexos, né? De autoestima, enfim. E parece que quando eu tive a moeda do sexo, então era uma troca de presença do outro e tudo mais. Mesmo que de forma inconsciente, nem sempre isso era tão claro. Mas hoje eu percebo melhor, né? Que eu tava buscando uma validação, que eu confundia o sexo com amor, né? Como se uma coisa fosse sempre sinônimo da outra e não necessariamente é assim. Essa questão da impulsividade, de você não pensar, só pensar no agora, nada vai acontecer, eu vou me jogar, aproveitar muito, enfim, aproveitar a vida é incrível, arriscar é incrível, ter coragem é incrível, são características minhas, da minha personalidade, mas você tem que estabelecer um limite onde aquilo pode colocar em risco sua integridade, né, sua vida, tá? Suas possibilidades, suas oportunidades. Então, o border precisa refletir, amadurecer nisso. É por isso que o nosso transtorno também tem uma tendência à melhora quando a gente vai envelhecendo, porque a gente vai tomando tanto no... né? Que aí a gente, a uma hora, tem que parar de repetir esses padrões, e é o que eu desejo pra você, através de muito autoconhecimento e informação, como eu trago aqui no canal. E é bem interessante esse artigo, se vocês depois quiserem ler, tá? Mas nesse estudo foram entrevistadas algumas mulheres que elas apresentavam alguma forma de ou disfunção sexual, parafilia, né? Parafilia é quando você tem prazer, enfim, com objetos inanimados, que não vivos. E eu vou deixar abaixo esse assunto aqui por enquanto, mas também outras disfunções sexuais, ou essa necessidade impossível e intensa de ter múltiplos parceiros e tudo mais. Eu sempre falo, tem um vídeo sobre promiscuidade aqui no canal também, que a questão sinceramente não é um número. Pra mim não é. Não sou uma pessoa conservadora, religiosa, eu acho que você tem que fazer o que quiser da sua vida, com o seu corpo, sabendo realmente o que te move, o que você tá se colocando. Muita gente que não vale nada, os meninos fake, não tem conteúdo. Pra quê, entendeu? Então, assim, se valoriza. Claro, isso eu vim aprender bem depois, né? Mas se você tiver afim, você tem que se prevenir. Essa é a questão mais importante, tá? E muitas vezes, quando você tá sob efeito de algumas substâncias, você pode esquecer, você não lembra nem teu nome, nem o nome da pessoa, né? Então, muito cuidado com isso, gente. HIV não tem cara. HIV não escolhe profissão. Eu sou enfermeira obstetra, eu trabalhava no SUS, eu era concursada. Agora eu sou imigrante, por isso eu tô falando eu era no passado, porque agora, nesse momento, eu não sou. Mas é a minha formação, né? Então ele não olha a classe social, o vírus não quer saber. E promiscuidade, tudo mais, quantidade, é uma vez, um contato de risco pode ser a vez necessária para você adquirir o HIV. Então, juízo, tá? Se você acha difícil controlar esses impulsos, se você nem tem diagnóstico, mas suspeita, enfim, busca profissionais da saúde que possam te ajudar a diagnosticar, a te trazer um tratamento efetivo para a saúde mental, e com isso vai estar protegendo você através dos seus comportamentos sexuais também, né? Então tem que investigar com psicólogo, com psiquiatra, tá? E descobrir aí o melhor para você. Às vezes tem que fazer tratamentos medicamentosos para controlar essas oscilações de humor, tá? Esses comportamentos de risco, enfim. E continua me seguindo por aqui também, que eu espero te inspirar. Me segue lá também no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês, tá? Então, hvivendo.com Carol me enviei para vocês verem, eu também trago do meu dia a dia, das coisas, mas vocês vão estar lá vendo alguém que fala muito de HIV, mas que é uma borderline como vocês. Tem um trecho do estudo que fala assim: o estudo demonstrou práticas sexuais não convencionais entre as participantes, como parafilia, sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo,
Sexo sinônimo de ser amada, validação. Pouca conversa com pais no início da sexualidade, medo de ser abandonada por causa do sexo, às vezes por negar, enfim. Gente, sejam abandonadas por quem forem, mas não se abandonem jamais. É muito importante. Parem de romantizar essa história, que por muito tempo eu entendi, abracei tudo que é da pessoa favorita. Eu sei que a gente acaba tendo uma pessoa favorita, no geral, um amparo, mas ninguém pode ser maior que o favoritismo que você tem por você mesma, né? E aí, faça por onde se admirar também, adquirir essa autoconfiança na sua aparência, na forma que você é, na sua gentileza. Fortaleça esses pilares centrais da sua vida que talvez faltaram na infância, talvez faltou para alguém te falar. Mas agora você, como pessoa maior, mais velha ou adulto, tem a obrigação de se cuidar e de se reeducar novamente também. E não é um caminho fácil. Eu não deixei de ser border. Eu só me tornei uma pessoa funcional, mesmo com borderline, mesmo com HIV, mesmo com um monte de trauma de infância, mesmo sem dinheiro, enfim, né? Eu tenho meus altos e baixos. Tudo continua, só que a intensidade das coisas e o quanto elas podem me prejudicar, não mais, né? Eu não tomo decisões impulsivas como antes, eu controlo a minha raiva muito melhor, eu controlo e busco compreender a minha sexualidade, as minhas vontades, desejos, eu me questiono, eu reflito, nisso eu ganho tempo, né? Às vezes eu mudo de ideia, isso é amadurecer, tá? A informação da família é muito importante no início da sexualidade. Eu cresci, né, além de num ambiente bem instável, uma mãe que não falava muito sobre isso, provavelmente porque a mãe dela não falou, porque a mãe da mãe dela não falou também, e aí a gente vai passando isso. Graças a Deus, a minha maternidade é diferente nesses quesitos. Eu busco me espelhar no que minha mãe me ensinou de bom, mas transformar tudo aquilo que eu não concordo e tomar partido da minha vida daqui pra frente. Inclusive, minha mãe não aprova e não valida um monte de escolhas minhas, mas eu não me preocupo, porque a partir do momento que ela me deu a vida, agora quem escolhe o que faz com essa vida sou eu. E eu busco ser o melhor que eu posso ser já, né? Enfim, ser uma pessoa livre, mas também é isso, honesta, que compartilha, né? E faz parte. Nem todo carinho, nem todo amor de onde você espera vai vir, entende? Você também tem que superar isso. Você não controla as outras pessoas, como elas te veem, mas você controla a si mesmo. É você que tem que mudar. Porém, se você ainda é mais jovem ou se você tá vendo esse vídeo e é pai, familiar, uma pessoa mais velha que não tem borderline, que não tem HIV, enfim, saber acolher essas pessoas, né? Especialmente os jovens. É importante que a gente fale sobre sexualidade, é importante que a gente fale sobre prevenção, gravidez indesejada, que são a maioria das gravidezes no Brasil. É importante que a gente fale. O silêncio gera mortes, gera desinformação, gera preconceito, gera estigma em relação tanto aos borderlines quanto às pessoas que vivem com HIV. Então a gente precisa falar mais, se posicionar mais também e estudar mais. E no início da vida sexual de uma pessoa faz muita falta esse amparo realista, sem hipocrisias, baseadas em dados, né? Ah, meu filho não vai fazer isso, minha filha não vai fazer. Provavelmente vai, só que sem informação, sem saber se proteger adequadamente, por causa de algum moralismo barato, né, que tampa o sol com a peneira, fingindo que aquilo não existe, mas são situações naturais do desenvolvimento humano. Sexualidade é um fenômeno natural do desenvolvimento humano. Então, seu filho vai passar por isso, né? Seu sobrinho, enfim. Então, a gente precisa aprender a comunicar com essas pessoas mais jovens e dar esse amparo na vida sexual delas. O meu pai, por exemplo, ele falava muito comigo de sexualidade. Sabe o quê? Virgindade. Ele falava um monte de coisa. Eu cresci ouvindo meu pai falar sobre virgindade de uma forma como se só os homens quisessem isso e as menininhas fossem boazinhas enroladas. E eu pensava, gente, será que meu pai não tem noção que eu também posso querer isso? Mas eu não falava, né? Eu não sou maluca na época de falar. Mas eu queria ter alguém para falar isso, tirar essas dúvidas, né? Mas jamais, não podia. Você tá pensando nisso? Como assim? E eu já pensava bem antes de perder minha virgindade. Esse pensamento dos meus pais me fez perder a virgindade bem mais tarde, com 18 anos. Parece que eu tinha meu pai assim dentro da minha cabeça, né? A gente quer dar um orgulho, quer fazer o certo, o que foi nos ensinado. Mas eu segurei, mas quando eu soltei também, liberei geral, né? E vivi aquilo como quem estava amarrada, né? Há uns séculos, enfim, com cinto de castidade. Então, me libertei e confundi essa liberdade, né? Sem disciplina, sem responsabilidade e que afetou minha vida de várias formas. Uma delas é viver com HIV,
Então, eu espero que você não precise passar por isso. E ninguém que você ame também. Então, em resumo, é isso. A sexualidade no transtorno de personalidade borderline pode estar bem relacionado, sim. Ainda não tem estudos falando, né? Eu tenho um border, vou adquirir alguma coisa. Não é isso. Mas você tende a se colocar mais em risco. Seu campo mental, sua impulsividade, sua reatividade, né? A forma de você se frustrar, enfim, tudo isso acaba controlando seus comportamentos. E comportamentos, muitas vezes, o que? Autodestrutivos. Então, essa é a sintomatologia da nossa patologia psíquica, do nosso probleminha. Então, a gente precisa, sim, de um amparo profissional. Se você vive com HIV, aqui embaixo tem curso, tem e-book gratuito, tem muita coisa. Se você vive com border e puder te ajudar, deixa nos comentários de que forma eu posso te ajudar também. Eu faço alguns acompanhamentos terapêuticos, tá? E tem contato meu provavelmente aqui no link da bio ou lá no meu Instagram, mas vocês conseguem me achar a mim ou a minha equipe por aí e eu espero poder ajudar você, tá? Os conteúdos por aqui continuam, deixa o like, compartilha, estuda mais, fica aqui comigo, deixa um comentário aí pra engajar, para que o YouTube comece a entender o quanto esse tema é muito importante, né, pra nossa sociedade. E é isso, obrigada por você ter chegado até o final desse vídeo. Ficou alguma dúvida? Deixa pra mim. Beijos de luz da lua e até o nosso próximo vídeo. Tchau!